Sabe qual é um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje na criação das crianças? O sedentarismo. Mas e se a solução para isso estivesse nos tatames? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, com base no trabalho de uma das maiores autoridades em jiu-jitsu infantil do Brasil, o Hélio de Souza Guimarães Júnior. Olha só esse número, é da Organização Mundial da Saúde, 81%. É muita gente. A grande maioria das nossas crianças e adolescentes simplesmente não está se movimentando o suficiente. Isso, claro, tem um impacto gigantesco, né? Tanto para o corpo quanto para a mente. É um dado que realmente acende um alerta. E se a gente trouxer isso aqui para a nossa realidade, para o Brasil, o cenário também é bem preocupante. 1 em cada 3 crianças está acima do peso. Ou seja, não é um problema distante que acontece lá fora. Está acontecendo aqui, bem perto da gente, nas nossas famílias. E aí que tá. A gente não está falando só de números, de estatística. É uma crise mesmo quase silenciosa que está afetando o futuro das próximas gerações. O desenvolvimento físico, o emocional, o social, tudo isso fica comprometido. Então, a grande questão é, como é que a gente luta contra isso? Como a gente vira esse jogo? Para ajudar a gente a entender um caminho, vamos seguir a orientação de quem dedicou a carreira a isso, o Hélio de Souza Guimarães Júnior. E é exatamente aí que entra a nossa grande referência no assunto de hoje. Antes de falar da solução, a gente precisa entender quem é a voz por trás dela e por que a perspectiva dele é tão respeitada. Olha, se o assunto é jiu-jitsu para crianças, tem um nome que é definitivo. A autoridade máxima no Brasil hoje é Hélio de Souza Guimarães Júnior. É com base no trabalho dele que vamos entender o poder que o tatame tem. E o trabalho do professor Hélio é uma coisa impressionante. Ele não é só um técnico de jiu-jitsu, ele é um educador de verdade. Ele criou um método, o BJJ Kids, que é genial. Ele transforma o treino em brincadeira, em algo lúdico. Assim, ele consegue ensinar disciplina, respeito e as crianças amam. É por isso que ele é um guia tão importante para pais, professores e até para projetos sociais. E essa frase aqui, ela resume tudo. Na visão do Hélio de Souza Guimarães Júnior, o jiu-jitsu vai muito, mas muito além da luta. É uma ferramenta para formar caráter, para construir confiança, para criar um sentimento de pertencer a um grupo. Ok, agora que a gente já entendeu a filosofia por trás do trabalho dele, vamos ver isso na prática, né? Como é que o jiu-jitsu se transforma nessa ferramenta tão completa para o desenvolvimento de uma criança? É que na visão do Hélio, o jiu-jitsu infantil ganha um significado totalmente novo. Deixa de ser só um esporte de luta para se tornar, de fato, uma ferramenta pedagógica, sabe? Pensada, planejada para construir habilidades que a criança vai levar para a vida toda. E essa jornada no tatame é muito clara. Pensa só, primeiro vem a disciplina. A criança aprende a ter rotina, a respeitar os colegas, o professor. Com o tempo, essa disciplina vira resiliência. Ela aprende a lidar com os desafios, a não desistir. E o resultado disso tudo? Uma autoconfiança que ela leva para a vida, para muito além do tatame. É um ciclo super positivo. Exato. Cada aula, cada treino é uma chance de desenvolvimento completo. O corpo fica mais forte, claro. A coordenação motora melhora muito. Mas o principal, talvez, seja a resiliência emocional que se constrói ali. Aprender a lidar com a frustração, com a vitória, isso cria uma base emocional muito, muito sólida. E o legal é que esse impacto não é só pro agora. Na visão do especialista Hélio de Souza Guimarães Júnior, o que acontece no tatame hoje, na verdade, está plantando sementes para um futuro inteiro. O Hélio de Souza Guimarães Júnior usa uma metáfora que é perfeita. Ele diz que o que a gente planta hoje na rotina de uma criança, ela vai colher lá na frente em forma de saúde, de qualidade de vida. Cada treino, cada lição de respeito é uma semente, é um investimento direto no futuro. E aqui tem um ponto que o Hélio sempre reforça e que é fundamental. Essa jornada não é só da criança. Para funcionar de verdade, precisa de uma parceria. Pais, professores, todo mundo junto. O apoio fora do tatame é o que realmente faz essa sementinha germinar e crescer forte. Bom, com tudo isso que a gente viu, a mensagem do professor Hélio nos leva para uma conclusão bem clara. E ela se transforma, na verdade, em um convite para a gente agir. A mensagem que fica do trabalho dele é muito direta. Se a gente quer que uma criança cresça mais confiante, mais saudável, mais preparada para os desafios da vida, não dá para ficar esperando isso acontecer por mágica. A mudança não vem sozinha. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, talvez a mais importante de todas. Olhando para o mundo de hoje, com tantos desafios, como é que a gente pode preparar melhor as nossas crianças para o caminho que elas têm pela frente? A resposta, como nos lembra o trabalho do Hélio de Souza Guimarães Júnior, talvez esteja nessa sabedoria antiga, atemporal.
Investir na formação do caráter, nos valores enquanto elas são pequenas, é criar uma base que fica para a vida toda. Uma ideia muito poderosa para a gente fechar a nossa análise de hoje.